Welcome everybody. Bem-vindos a todos novamente para mais uma aula completa aqui no meu canal no YouTube. Se você está gostando do conteúdo no meu YouTube, se você já assistiu os outros vídeos, dá uma like, dá uma curtida por favor neste vídeo e se inscreva no meu canal também. Semanalmente, às vezes mais que uma vez por semana, eu vou lançar um vídeo, uma aula completa explicando uma coisa polêmica, uma coisa difícil que eu vejo bastante no meu Insta. Se você gostaria de seguir o meu Insta também, é Inglês com Shane, @Inglês com Shane. Essa aula aqui provavelmente vai ser a última vez que você estuda o Present Perfect. Eu vou explicar até o final dessa aula aqui, eu vou explicar e esclarecer absolutamente tudo que você precisa saber sobre o Present Perfect. Para fazer isso, eu vejo isso bastante, isso é uma dúvida muito comum. A maioria das ideias dos meus vídeos são assim, baseadas nas dúvidas de vocês. Eu recebo muitas dúvidas, muitas perguntas no meu YouTube, no meu Insta, dos meus alunos que fazem aulas particulares e coisas assim, sobre umas coisas. E as coisas mais comuns que eu vejo são assim, os assuntos dos meus vídeos, sempre. E Present Perfect, com certeza, é uma das coisas, um dos temas mais difíceis que tem. E por quê? Por que tem tanta dificuldade com Present Perfect? Primeiro, a gente está trabalhando com uma conjugação diferente. E é uma gramática que, às vezes, dependendo da situação, dependendo do contexto da conversa, da frase, é difícil traduzir essa gramática para o português e vice-versa, o português para o inglês. Então, eu acho o melhor jeito de aprender o Present Perfect é fazer uma comparação bem completa entre uma gramática que talvez a gente já sabe, que é o passado simples. Então, a gente vai estar fazendo uma comparação entre o passado simples e Present Perfect. Durante essa aula também, daqui uns 15 minutos ou por aí, eu vou explicar uma coisa um pouco polêmica que eu gosto de fazer às vezes nos meus vídeos. E quando eu falo que eu vou fazer uma coisa polêmica, eu vou te dar uma explicação polêmica. Que quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou te mostrar uma explicação que você não vai ver muito nas escolas tradicionais. E a maioria dos professores, nada contra os métodos deles, com certeza, mas a maioria dos livros e tudo assim não vão explicar nesse jeito. E eu acho isso muito importante, porque eu sempre falo nos meus vídeos, é importante entender a diferença entre inglês prático e inglês do livro. É importante aprender o inglês do livro, às vezes também, com certeza. Então, primeiro eu vou te mostrar o jeito do livro, que a gente vai ver bastante, e o jeito que eu, como nativo, uso no meu dia a dia. Tá? Então, primeiro vamos começar aqui com Past Simple. E a gente tem que fazer primeiro uma classificação dessa gramática, desse tempo verbal aqui. Eu vou te mostrar como a gente usa Past Simple. Antes de aprender sobre o Present Perfect, eu tenho que mostrar exatamente como a gente usa o Past Simple, que é um dos tempos verbais principais, que são Present Simple, Future Simple e Past Simple. Às vezes a gente vê também Simple Past, tanto faz, não tem diferença entre essas gramáticas, é a mesma coisa, só nomes diferentes. Past Simple, primeiro, é um evento, né? Um evento só. A single event in the past. Então, algo que aconteceu uma vez no passado, tá? Isso é past simple. E it's finished. Já acabou. Ou seja, uma coisa que aconteceu e terminou no passado. Não tem absolutamente nada a ver. Desculpa o barulho das cachorras aqui, elas estão brincando um pouco. É uma coisa que já aconteceu no passado. Não tem conexão nenhuma com o presente, com hoje, nada mesmo, porque já está no passado. Já foi, já aconteceu, já deu, já era, tá? Isso é o passado simples. Um evento só. Então, por exemplo, se eu quiser falar para você em português, eu comi pizza ontem. Isso seria I ate pizza yesterday, que seria um exemplo, né? I ate pizza yesterday. É um exemplo de um evento que aconteceu no passado e está no passado. Isso não tem nada a ver com o presente, com o futuro, nada. É uma coisa que aconteceu ontem e acabou. Isso é passado simples. Outra coisa que a gente tem que lembrar quando a gente está utilizando o past simple, que a gente vai estar usando muito o verbo auxiliar do passado, que é did.
Did é o verbo auxiliar. Se vocês já assistiram os meus vídeos sobre o presente simples, vocês já sabem que do e does são os verbos do presente e did é o verbo, ou quer dizer, o verbo auxiliar do passado, independente do pronome, tá? Então a gente usa did quando? A gente usa did com frases negativas e frases interrogativas na hora de fazer uma pergunta. Então deixa eu mudar essa frase aqui para te mostrar como funciona o did, tá? You ate pizza yesterday. Seria você comeu pizza ontem. De novo, passado simples, aconteceu, está no passado, tem nada a ver com o presente. Agora, o primeiro uso do verbo auxiliar did. You didn't eat pizza yesterday. Que é a mesma frase, só que está na forma negativa. Didn't é a forma abreviada, a forma contraída de did not. Se quiser falar did not, pode, mas o nativo, um falante ou quer dizer avançado, com certeza vai usar mais a palavra didn't, a forma contraída. Isso aqui, a gente usa did com todos os verbos no passado que não seja o verbo to be, tá? É só o verbo to be no passado que a gente não usa essa palavra did. E na forma interrogativa, então se eu quiser perguntar para você, você comeu pizza ontem? Né? Seria, did you eat pizza yesterday? Did you eat pizza yesterday? Então a gente vai estar na forma interrogativa, na pergunta, a gente vai estar começando a palavra ou a frase com did. Isso automaticamente vai ser um sinal para o falante de inglês que você vai estar formulando uma pergunta no passado. Automaticamente. Se você falar para mim, Shane, did, né? Eu vou saber que você vai estar fazendo uma pergunta no passado simples para mim, né? E sendo que a gente está começando essa pergunta com did, isso vai ser uma pergunta fechada, ou seja, uma pergunta que tem simplesmente uma resposta de sim ou não, né? Yes, eu posso dizer yes I did, no I didn't. Lembrando que o verbo auxiliar que aparece na pergunta tem que aparecer também na resposta. Isso é uma regra. Em português a gente falaria, você comeu pizza? Sim, eu comi. A gente responde com o verbo em si, mas em inglês a gente não responde com o verbo, mas sim com o verbo auxiliar no caso. Isso aqui é o past simple. Past simple. Se quiser falar para mim, nós estudamos na sexta-feira. We studied on Friday. Beleza. Uma coisa que aconteceu na sexta-feira, uma coisa que vocês fizeram, que nós fizemos, no caso, e já está no passado. Não tem conexão nenhuma com isso. Agora temos present perfect. O que eu vou fazer primeiro, antes de mostrar a minha explicação para vocês, pessoal, eu vou te mostrar o jeito do livro, que a gente vê bastante, e como eu sempre falo, é algo relevante. Importante entender como funciona o inglês do livro antes de entender a parte prática, né? Eu, particularmente, falando do meu português, do meu espanhol, eu aprendi tudo do livro antes de aprender as coisas mais informais, as coisas mais do, assim, cotidiano, do dia a dia, né? A maioria das coisas do cotidiano, a gente não aprende no livro. É difícil achar coisas muito, muito úteis e coisas muito usadas no dia a dia num livro tradicional. Nada contra livros tradicionais, tá? Eu não tenho nada contra inglês formal, inglês correto, inglês perfeito do livro. Mas é importante entender os dois tipos de inglês, que são inglês do livro e inglês prático. Agora, o que você vai ver no Present Perfect? Uma das funções do Present Perfect vai ser alguma coisa que acabou de acontecer, tá? Isso é uma explicação que você vai ver bastante, né? Por exemplo, algo que acabou de acontecer. Eu acabei de comer. I've just eaten. E a gente usa bastante just pra dizer, tipo, acabou de acontecer, algo recente. Eaten. Com present perfect, né, tanto na explicação do livro quanto a minha própria explicação, a gente tem que usar, né, past participle. Past participle, o que é? Past participle é aquela terceira conjugação. Tem 3 colunas de conjugações. Tem a primeira conjugação, que é a conjugação normal, que no caso seria eat. Aí tem o past simple, que é ate. Aí, no caso, seria
eaten, que é a terceira conjugação, como se fosse comido, tá? Mas não é exatamente comido, mas só para te dar uma ideia, uma referência, que é uma conjugação diferente do que os outros, diferente dos outros, verbos, as outras conjugações. I've just eaten quer dizer o quê? Quer dizer que eu acabei de comer. Eu vou até colocar aqui. Se você falar para alguém I've just eaten, e lembrando que I've é a forma contraída de I have, né? E se quiser falar, por exemplo, que ela acabou de comer, seria she's just eaten ou she has just eaten, a forma contraída disso. Se você falar isso, 100% da população que fala inglês vai te entender, com certeza. Por quê? Porque é assim que a gente aprende na infância, que tem nos livros tradicionais, que tem na literatura americana, a literatura clássica dos Estados Unidos, da Inglaterra. Você vai ver essa gramática com certeza, sem dúvidas. Só que o jeito que eu e os nativos que eu conheço nos Estados Unidos, Nova York e nos outros estados que eu já conheci, britânicos e tudo, a gente não vai falar I've just eaten. Então isso aqui é o jeito, eu vou colocar aqui, o jeito, entre aspas, correto e o jeito, entre aspas, do Shane. Sempre nas minhas aulas, nos meus vídeos, quando eu coloco o jeito correto e o jeito do Shane, vai ser preferência sua, tá? Escolha sua. Você tem que fazer o que você acha mais confortável. Eu não vou te dizer que, o meu jeito é melhor do que o jeito do livro, e nem vou falar o contrário. Mas é importante entender os dois. Um nativo, quase nunca, eu tô dizendo assim, 95% dos casos, não vai falar I've just eaten. A gente simplesmente vai falar I just ate. Eu acabei de comer. Tudo no passado simples. E não no present perfect. Isso, she just ate. Ou seja, seria só o pronome just e o verbo no passado simples. A gente não vai estar usando o past participle aqui. Outra coisa que vocês já perceberam aqui, eu acho, e que a gente usa também quando a gente usa o present perfect, a gente usa have e has como o verbo auxiliar. Né, como se fosse o did do passado simples. Né? Então, se eu quiser falar, por exemplo, ela não acabou de comer, seria she didn't just eat. She didn't just eat. E na forma correta seria she hasn't just eaten. Ou she hasn't eaten. Também funciona. Ela não comeu ainda, basicamente. She hasn't eaten. Ela não comeu. Isso aqui é como eu falo, eu acabei de comer. Agora, isso aqui é o jeito do livro. Eu vou te mostrar a minha própria explicação do present perfect. So this is Shane's explanation of the present perfect. Now, a explicação do Shane do present perfect. No dia a dia, na maioria das situações, a gente utiliza apenas uma função do present perfect, que basicamente é para expressar uma coisa que você já fez na sua vida pelo menos uma vez. Então a gente não vai especificar quantas vezes você fez, né? Então isso, so present perfect. Voltando um pouco. It's a non-specific event in the past. A non-specific event in the past. Né? Então, um evento não específico, inespecífico no passado. And a non-specific quantity of times. Então, uma quantidade inespecífica também de vezes, né? Ou seja, você não sabe quantas vezes você fez essa coisa. Você não sabe quando você fez essa coisa. A única informação que a gente vai obter com essa frase aqui é que você já fez. Que você já fez aquilo. Pelo menos uma vez na sua vida. Então, se eu quiser perguntar pra você, você já conheceu Nova York? Eu vou te mostrar duas coisas ao mesmo tempo aqui. Primeiro, você já... Essa fórmula, essa forma de fazer uma pergunta, você já...
Em inglês seria have you ever. Have you ever. Seria você já. No dia a dia, né, no português brasileiro, a gente falaria você já. Que quer dizer have you ever. Aí depois disso, a gente vai ter que utilizar o past participle sim, porque a gente tá falando no present perfect. Então quando eu uso esse exemplo de você já conheceu, eu vou colocar New York. Você já conheceu New York? Se for pesquisar essa palavra conhecer, né, tem duas possibilidades. Tem a possibilidade de know, eu te conheço, I know you. E também tem a possibilidade de met, eu conheci ele ontem, I met him yesterday. Eu o conheci ontem, tá? Só que quando a gente está falando de lugares, seja um país, uma cidade, uma coisa assim em inglês, a gente não pode usar essa palavra, nem a palavra know, nem a palavra met. Ou seja, a gente não vai estar usando essa palavra conhecer. Conhecer, o know ou meet, algum lugar, é uma coisa latina, é uma coisa que existe no espanhol, que existe em italiano, em português, mas em inglês a gente não pode falar. Então se você falar, por exemplo, have you ever known, ou have you ever met, né, New York? Olha, é possível que a pessoa vai entender. Também é possível que não vai entender, tá? Eu falo, sim, é melhor usar a coisa que você sabe, que você tem certeza absoluta que a pessoa vai entender sem sombra de dúvida. Você não quer arriscar nada durante uma conversa, né? Durante uma conversa, você quer que assim, a conversa seja fluida e legal e fácil de entender e tudo assim. Então, o jeito que a gente falaria have you ever, ou você já conheceu, have you ever been to New York? Sim, é um pouco sem graça, né? Been é o past participle da palavra be, que significa, ao pé da letra, seria tipo, você já esteve em Nova York? Você já esteve em Nova York? Isso é o jeito que a gente fala se você já conheceu. Se você nunca conheceu, nunca esteve em algum lugar, você falaria, por exemplo, você já conheceu Nova York? Have you ever been to New York? Yes, I have. De novo, o verbo auxiliar que aparece na pergunta tem que aparecer na resposta. E no caso, como eu falei, no present perfect a gente usa have e has como os verbos auxiliares da gramática, certo? Então, yes, I have seria sim, já. Sim, já. Se quiser falar não, nunca, no. I haven't. Não, nunca. Não, nunca, não, ainda não. É uma coisa assim. No, I haven't. Tá? Se você já fez alguma coisa. Essa gramática aqui é uma gramática muito legal de, assim, para treinar com amigos. É uma oportunidade legal para conhecer os seus amigos, seja os seus amigos de algum grupo de estudos, seus colegas de aula, qualquer coisa ou qualquer pessoa que está aprendendo ou estudando que já fala inglês, seria uma oportunidade legal. Com esse have you ever, né? Have you ever eaten escargot, que é a comida francesa? Eu acho que é caracol, né? Caracol, snails. Escargot. Have you ever eaten escargot? Né? E eu vou fazer uma coisa legal pra vocês. Então, no presente simples, esse verbo eat seria ou eat ou eats, certo? Ou eat ou eats. No passado, ate. E agora na forma do past participle seria eaten. Lembrando que a gente tem que usar eaten, a terceira conjugação, com essa gramática aqui do present perfect. So, have you ever eaten? Have you ever danced in the rain? Você já dançou na chuva? Às vezes temos verbos regulares que não tem essa mudança estranha que realmente não faz sentido, né? Porque se for pensar, essa lógica não tem lógica com eat, eats, ate, eaten. São palavras muito diferentes, né? As conjugações não tem uma sequência fixa para aprender ou para entender aqui. Realmente não tem. Né? Não tem. E
Então a gente falaria assim, ó, dance, dances, presente, danced, passado, e danced também, present perfect, past participle, mesma coisa. Agora, aquela pergunta, mas Shen, como eu vou decorar os verbos regulares e irregulares? É a mesma coisa que eu já falei em um monte das minhas aulas completas, na minha comunidade, no meu curso digital, que eu falo para meus alunos que fazem aula particular comigo. Quando a gente fala de verbos irregulares, sinceramente falando, de coração, eu tô falando sinceramente com vocês, o único jeito é decorar. O melhor jeito, sim, que tem pra decorar, pra você. Tem pessoas que assim, tem mais facilidade em memorizar coisas com listas, com flashcards, com atividades, com conversas na prática. Depende do seu jeito, do seu estilo, né? Eu, particularmente, eu gosto de anotar as palavras novas. Quando eu estava aprendendo o português básico intermediário, eu tinha um caderno e eu anotava as palavras novas que apareciam em livros, e filmes, e seriados, e músicas, e coisas assim. E foi assim que eu aprendi as conjugações dos verbos irregulares, né? Por exemplo, trazer, né? Seguindo a lógica, comer no passado é comi. Né? Então, trazer no passado deve ser trazi, né? Só que não é, você sabe que é trouxe. O jeito que eu aprendi isso foi, basicamente, na prática, com livros. Eu anotava, eu escrevia, ok, é assim, trazer é trouxe. Legal, né? Então, você tem que lembrar. Meu sogro fala trouxe. Mas, enfim. Aí é outra conjugação, a conjugação avançada. Bom, então isso é assim que funciona. O present perfect. Para mim, isso aqui é a maior, ou a função mais comum do present perfect. Essa função aqui, de I've just eaten, existe sim. Mas não é tão usado quanto, assim, essa forma aqui. Não é não. Prometo. Tá? Eu garanto que você não vai ver. Agora, um bônus para vocês. Eu queria mostrar para vocês uma outra função do Present Perfect, que tecnicamente é uma gramática diferente, que é o Present Perfect Continuous. Como funciona Present Perfect Continuous? Bom, então eu já falei para vocês que o passado simples é algo que já aconteceu, já está no passado. Present Perfect é uma coisa que já aconteceu em algum tempo não específico no passado e também pode ser usado para falar, tipo, eu já fiz, ou acabei de fazer alguma coisa, ou eu já fiz alguma coisa, Present Perfect. Agora, Present Perfect Continuous, deixa eu descer um pouco aqui. Present Perfect Continuous é algo que aconteceu no passado, ou quer dizer, começou a acontecer no passado, e ainda está acontecendo, continua acontecendo, agora hoje. Né? O melhor jeito, o melhor exemplo que eu sempre uso com todos os meus alunos, é esse exemplo aqui, ó. I have been living in Brazil for 5 years. Quase, não é 5 years ainda, mas é quase 5 anos que eu tenho morado. A gente tem duas conjugações por isso, ou quer dizer, traduções em português. Eu posso dizer, eu tenho morado, né, no Brasil há 5 anos, tá? Ou eu estou morando, que é o jeito mais coloquial, né? Deixa eu colocar o S aqui. No Brasil há 5 anos. É uma coisa que aconteceu 5 anos atrás. Eu comecei a fazer alguma coisa e eu estou fazendo ainda. Nunca parei. Isso seria o Present Perfect Continuous. Um pouco mais fácil, né? Se você for seguir a lógica dessa conjugação, eu tenho morado no Brasil há 5 anos, é uma conjugação um pouco mais fácil de traduzir ao pé da letra. E quando a gente acha uma gramática que é fácil de traduzir ao pé da letra, a gente tem que aproveitar, hein? Porque assim, às vezes não tem. E por isso que com o Present Perfect normal, às vezes é tão difícil de traduzir, porque a tradução não fica tão clara, não tão legal, entendeu? Então a gente tem que realmente aproveitar quando a gente acha uma gramática, uma conjugação assim. Eu sei que eu tenho morado no Brasil há 5 anos, não é o jeito mais comum do dia a dia no Brasil, né? Eu sei. Mas é muito mais fácil lembrar
dessa gramática aqui, utilizando essa conjugação de eu tenho morado no Brasil há 5 anos. Muito mais fácil, tá? Porque eu estou morando no Brasil há 5 anos, se for traduzir ao pé da letra, aparece I am living in Brazil for 5 years, mas eu não posso dizer isso em inglês. I am living é somente uma coisa que está acontecendo agora, não tem nada a ver com o passado, não tem conexão nenhuma com o passado, tá? E como funciona Present Perfect Continuous em questão da fórmula, do jeito que funciona na frase mesmo. Então, vou colocar aqui, ó, eu vou colocar a fórmula. A fórmula aqui realmente é simples. É só pronome, tá? Mais have ou has, been, sempre, tá? E aí, o verbo no ing, o gerúndio. Sempre. A única exceção que tem, na verdade tem duas exceções. A gente tem a exceção com o verbo be, tá? O verbo to be, exceptions, to be e to have. Ou seja, se eu quiser dizer que eu tenho sido brasileiro há 5 anos. Isso não é verdade, mas são exemplos. Seria I have been. I have been a Brazilian for 5 years. Né? Seguindo a lógica dessa fórmula aqui, né, seria I have been being. Só que isso não existe. Doesn't exist. Doesn't exist. Não pode falar I have been being. E também não pode falar I have been having. Errado. I have been having. Você, tipo, eu tenho tido. I have had. Correto. Tá. É assim que a gente fala. Então eu vou te mostrar as 3 formas principais que tem. You have been studying English for 4 years. Eu não sei. E fala pra mim, pessoal, se você está gostando deste vídeo aqui, primeiro se inscreva no canal, porque sempre vai ter mais conteúdo, mais aulas completas. E também manda pra mim nos comentários os seus exemplos utilizando essa gramática, ou Present Perfect, passado simples, Present Continuous, ou quer dizer, Present Perfect Continuous. E aí eu vou corrigindo, eu vou ajudar vocês com as suas respostas, eu vou ajudar vocês com seus exemplos. So you have been studying English for 4 years. Você tem estudado inglês há 4 anos. Ou você está estudando inglês há 4 anos. Forma positiva. Forma negativa, you haven't been. Então a gente simplesmente vai negar. A gente vai negar essa palavra have. Para dizer, basicamente, você não tem estudado. Ou você não está estudando inglês há 4 anos. Só, o resto a gente vai manter igual, nada vai mudar, nada mesmo. So you haven't been studying English for 4 years. Agora a pergunta, você tem estudado inglês há 5 anos? Você está estudando inglês há 4 anos? Have you been? A gente vai começar a pergunta com have you been studying English for 4 years? Se quiser fazer a mesma pergunta sobre ele, por exemplo, has he been studying English? Has he been studying English for 4 years? É assim que funciona Present Perfect Continuous. Vocês, pessoal, vocês acabaram de aprender 3 coisas ao mesmo tempo. Eu falei no início da aula que eu ia esclarecer tudo, absolutamente tudo sobre o Present Perfect. E isso eu já fiz durante essa aula. Mas além de aprender sobre o Present Perfect, vocês aprenderam sobre o passado simples, Past Simple, e o Present Perfect Continuous, que é uma outra variação do Present Perfect. É uma variação bastante usada no dia a dia, no cotidiano. Qualquer situação que seja, a gente usa isso. Então, Past Simple, Present Perfect e Present Perfect Continuous. Uma dica para quem tem bastante dificuldade com essa gramática do Present Perfect, calma. É só uma gramática. Às vezes tem como traduzir ao pé da letra do português para o inglês ou vice-versa, mas às vezes simplesmente não tem como. É impossível, a gente não consegue fazer isso sempre. Mas como eu falei uns minutos atrás, quando a gente vê que tem como traduzir ao pé da letra, a gente tem que aproveitar.
Isso é uma coisa que vai ajudar bastante no processo de memorização. Muito. Eu garanto que vai te ajudar, tá? Anota, e como eu falei, pessoal, a parte mais importante com qualquer gramática diferente, seja uma gramática nova ou uma gramática que você já estudou, aprendeu e decorou, é fazer os seus próprios exemplos. Então, eu vou passar uma lição de casa para vocês. Vocês podem fazer sozinhos, vocês podem mandar a sua lição de casa nos comentários dessa aula aqui. Mas eu quero que vocês façam uns exemplos, ou escrevam os exemplos de cada gramática ensinada durante essa aula aqui. Past Simple, Present Perfect e Present Perfect Continuous. E se vocês ainda tiverem dúvidas sobre essas gramáticas, mandem as suas dúvidas aqui. E também, se vocês quiserem mais conteúdo, esclarecendo, explicando as coisas mais difíceis do inglês, vocês podem me seguir no Insta, que é @inglescomshane. E como eu já falei, se inscreve no meu canal aqui no YouTube, tá sendo bem legal. Tá sendo bem legal trabalhar com vocês nessas redes sociais. Eu tenho trabalhado bastante no Insta nos últimos quase 2 anos, mas recentemente eu comecei a produzir conteúdo aqui no YouTube e a interação de vocês tá sendo demais. Então, muito obrigado mesmo pelo apoio, pelos comentários, pelas sugestões e tudo assim. E se vocês tiverem ideias sobre mais vídeos ou assuntos para o futuro do canal aqui, manda para mim. Eu sempre gosto de ver o feedback de vocês. Muito obrigado novamente a todos. Thank you guys so much for watching, and I will see you all at the next video. Have an amazing day. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Thank you guys. Abraço. Bye bye.